Estudo de número 117 do 117. Pode corrigir aí. Aí está 116, mas é 117. Do Evangelho de Mateus. Hoje nós veremos capítulo 26, os versículos 31 a 35. Mateus 26, 31 a 35. Que a Sociedade Bíblica colocou aqui o título de Pedro é avisado, mas a bem da verdade não foi só Pedro. Nós veremos aí que foi predita a covardia de todos os discípulos, não só de Pedro. E nós veremos que Pedro chama mais a atenção, né? Porque a ele Cristo se dirige, mas não foi só Pedro, foram também os discípulos, todos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Assim, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa ocasião, estarmos aqui na Tua casa para estudarmos mais uma porção da Tua palavra. Que o exemplo desses irmãos, exemplo negativo, também fale ao nosso coração, a fim de que nós deixemos o pecado e firmemos cada vez mais a nossa fé somente em Cristo Jesus. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, dentre todas as coisas mais enganosas e traiçoeiras que existem, sem dúvida alguma, o nosso coração é a principal. O profeta Jeremias vai dizer lá em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? No versículo 10 desse mesmo capítulo, Deus responde: eu, o Senhor, provo os pensamentos para dar a cada um conforme as obras de cada um. Ele esquadrinha os corações, só Deus pode esquadrinhar nossos corações e mostrar o que é que está dentro do nosso coração, né? Então nós precisamos de Deus, totalmente da palavra de Deus, para ter o nosso coração transformado, né? No presente texto que nós vamos estudar agora, encontramos justamente esse assunto, o auto-engano de Pedro, não só de Pedro, né, mas também dos discípulos, né? O auto-engano de todos os discípulos. Então, esse trecho do versículo 17 ao 56, esse tema maior, nós estamos vendo aí a comunhão de Jesus com os discípulos. Nós vimos a comunhão dele na última Páscoa que ele celebrou com os discípulos, a comunhão na hora da ceia do Senhor, quando ele institui a ceia do Senhor, e agora, nesse momento, eles estão caminhando para o Getsemane, para o horto, no Getsemane. E o que nós encontramos aqui, nesse trecho que vamos estudar, é a conversa que eles tiveram a caminho do Getsemane, né? Aí semana que vem nós veremos Jesus com eles no Getsemane, com 3 deles no Getsemane, ok? Vamos lá. As narrativas dos 4 evangelhos se diferem um pouco nos detalhes, mas como sempre, quando colocadas em paralelo, elas nos dão um quadro completo da cena. Mateus e Marcos, por exemplo, eles são bem semelhantes à narrativa deles, começando com, primeiro, Jesus alertando os discípulos de que todos eles se escandalizariam com ele naquela noite. 2, isso era cumprimento de uma profecia. 3, ele prediz o reencontro com eles no caminho para a Galiléia. 4, Pedro e o seu auto-engano. 5, Jesus o alerta de que ele irá tropeçar. 6, Pedro contesta ao Senhor Jesus. E 7, os demais discípulos fazem o mesmo que ele. Então, Mateus e Marcos seguem essa sequência nesse trecho. Lucas também, ele começa com Jesus alertando os discípulos de que todos eles se escandalizariam dele naquela noite. Mas dirige-se a Pedro, né? Quando ele fala diretamente com Pedro, né? O que não é nem um pouco diferente do que está em Mateus e Marcos, porque o tempo todo nós vemos o Senhor falando com Pedro e com os demais, mas ele sempre se dirige a Pedro, né?
talvez porque Pedro fosse o mais velho do grupo, né? É daí que os católicos tiram a ideia de que Pedro era o Papa, o primeiro Papa, porque Jesus deu proeminência a Pedro. De fato, Pedro tem uma certa proeminência, se comparado aos demais apóstolos, de fato ele tem mesmo essa proeminência, mas não para ser o mais importante, muito menos para vir a ser essa aberração chamada Papa, né? Então, nós temos aí, na sequência de Lucas, né, Jesus começa alertando os discípulos de que todos eles se escandalizariam dele naquela noite, mas ele se dirige a Pedro. No segundo momento, ele declarou a Pedro que havia rogado ao Pai para que ele fosse preservado em sua fé, para depois fortalecer os demais discípulos, né? Lucas narra isso para nós. Pedro, depois no terceiro momento, ele narra sobre o alto engano de Pedro. Num quarto momento, Lucas mostra Jesus advertindo de que ele, Pedro, negaria 3 vezes antes de cantar o galo, né? Mateus e Marcos também falam do canto do galo também, né? Pode acrescentar lá. É que não há muita diferença mesmo. João é um pouco diferente. João inicia com Pedro perguntando a Jesus para onde Jesus iria. Jesus responde então a Pedro, no segundo momento, Jesus responde a Pedro que ele não poderia segui-lo naquele momento. Obviamente Jesus referia-se à cruz, ao espancamento, à condenação e à cruz. Em terceiro lugar, João mostra que Pedro contesta a Cristo e diz que estava disposto a morrer por ele, né? Também nós vemos isso nos outros evangelhos. E num quarto momento, Jesus o retruca dizendo que ele o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, não há muita diferença dos 4 evangelhos, né? Salvo um ou outro detalhe que um inclui, né, como esse de Lucas, em que Satanás requereu, né, reclamou todos os discípulos para peneirá-los, né? Jesus fala, ele vos reclamou para peneirar-vos. E aí Jesus então se volta para Pedro e diz, mas eu roguei por ti, Pedro, para que quando te converteres, você possa fortalecer os teus irmãos, né? Vamos em frente. Predita a covardia dos discípulos. Então, vamos aí para os versículos propriamente que nós vamos estudar. Tudo indica que essa conversa de Jesus com os discípulos se dera no caminho entre o cenáculo, onde eles celebraram a ceia e a Páscoa, né? E o horto do Getsêmani, o jardim de Getsêmani. O presente trecho pode ser dividido nas seguintes partes. Primeiro, a profecia passada, versículo 31. Vamos ver lá? Vamos juntos? Versículo 31. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, né? As coisas que aconteceriam a Cristo naquela noite dariam ensejo a que todos eles se escandalizassem. Não foi só Pedro que se escandalizou com Jesus. Todos eles. O verbo escandalizar, ele é uma transliteração do verbo grego escandalizo, né? Até parecido a pronúncia, né? Escandalizo, que literalmente significa fazer alguém ser apanhado, capturado ou fazer alguém cair numa armadilha, né? Ou fazer alguém tropeçar, cair. É essa a ideia. Para nós, escândalo é algo assim impressionante. Nossa, que escândalo, né? A gente põe a mão na boca, né? Nossa, que escândalo, né? Mas a ideia é justamente essa, é fazer alguém ficar, para nós, escândalo tem essa ideia de fazer alguém ficar admirado negativamente ou positivamente com alguma coisa, né? Mas, geralmente é negativamente. Mas no texto bíblico, né, na cultura grega, o verbo escandalizo significa tropeçar, servir de tropeço para o outro, né? Por isso que nós dizemos, fulano trouxe escândalo para a igreja de Cristo, né? Ele tropeçou e trouxe vergonha, envergonhou a Cristo, envergonhou a igreja, o santo evangelho, né, com o seu comportamento, né? Então serviu de tropeço, né? Essa é a ideia. Aqui o sentido desse verbo
é de que eles seriam infiéis a Cristo. Eles não permaneceriam firmes ao lado de Cristo, como eles disseram que ficariam, né? E Jesus disse, vocês vão me deixar. E é interessante, é importante a gente ver que um pouco antes disso, algumas horas antes, Judas tinha saído para trair Jesus, né? Judas traiu Jesus. O que os discípulos iriam fazer com Jesus, nós veremos isso nas próximas semanas, o que eles fariam com Jesus também não deixou de ser uma traição. Eles abandonaram a Cristo, né? A diferença que nós veremos é que eles tiveram redenção. Judas não. Judas Iscariotes não teve, né? O que faria eles caírem não seriam as coisas que aconteceriam naquela noite, mas sim a covardia deles. Grave isso, meu irmão. Não são as circunstâncias que nos fazem pecar, mas sim o nosso coração. As circunstâncias só revelam o que está lá dentro de nós. Enquanto você estiver focado em mudar as circunstâncias ao seu redor, e não focar no seu coração, você não terá mudança nenhuma. Uma das maiores lutas que eu tenho no aconselhamento bíblico, quando estou aconselhando uma pessoa, é que no começo do aconselhamento a pessoa vem na expectativa de que eu vou resolver o problema dela. Mas geralmente o problema dela, ela está focada na circunstância, ela acha que é a circunstância. E eu começo a travar uma luta com a pessoa, mostrando que a circunstância não é o problema dela. A circunstância só está revelando o que está no coração dela. Sabe aquele vizinho chato? Sabe aquele chato que a gente tem? Né? Não é você, no meu caso não é você, mas aqueles vizinhos chatos que a gente tem lá no nosso prédio, né? O que eles revelam? O que a atitude deles revelam? Revela que eles são chatos, e Deus podia mandar só crente para o nosso prédio, ia ser uma maravilha, fazer um prédio só de crentes, ia ser uma maravilha, não ia dar problema, não ia, vai nessa, né? Não ia, vai nessa. Tanto é que na igreja dá problema, né? E olha que a gente não convive, né, assim a semana inteira, né? A gente se vê algumas vezes, né? Mas o que revela a chatice do meu vizinho, o jeito importuno dele ser, o que revela no meu coração? Se eu fico com raiva, ou se eu fico frustrado por alguma coisa, ou com raiva da atitude dele, aí está revelando. Meu coração está cheio de raiva, cheio de ira. Né? E o que a Bíblia fala para nós lá em Efésios 4:31? Longe de vós toda ira, toda amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, né? Longe de vós. Então o problema não está nas circunstâncias, o problema está no meu coração, né? E esse texto aqui mostra isso para nós. Nós vamos ver isso aí com clareza. Cristo lhes mostrou que naquele deslize que cometeriam naquela noite, estariam cumprindo em suas vidas a profecia de Zacarias 13:7. Abra sua Bíblia lá em Zacarias 13:7. Alguém leia para nós, por favor. Quem está dizendo isso? Deus. Para quem que ele está dizendo? Não. Também não. Também não. Para quem que ele está dizendo? Ele está dando uma ordem aí para alguém. Está dando uma ordem. Para quem essa ordem? Ou melhor, para quê? Para o que essa ordem? Está dando uma ordem para uma coisa aí. Não é para pessoa, não. É para uma coisa. Espada. E ele fala, desperta a espada. E fere quem?
O meu pastor. Isso. Jesus toma essas palavras de Zacarias e aplica a ele mesmo. E é interessante não, é maravilhoso isso. Ao mesmo tempo que ele é o pastor que será ferido pela espada, ele é o Deus que diz, olha o que ele fala, ele é o Deus que diz que ele ferirá o pastor. Aqui em Mateus ele diz, ferirei o pastor. Lá em Zacarias, ele está falando de, Deus fala para a espada, fere, Deus dá uma ordem para a espada. Mas por que então que Jesus fala ferirei, em vez de o pastor será ferido? Não, por que ele fala? Por que ele fala ferirei? Porque ele é o próprio Deus falando. O mesmo Deus lá, né? Ele é Deus como o Pai é, né? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Jeová, deu a ordem lá em Zacarias, aqui Jesus está dizendo a mesma coisa, eu estou dando a ordem. Lembra que Jesus falou que a minha vida ninguém a tira de mim, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou? Lembra disso? Lembra que lá na cruz, quando ele entrega o seu espírito, ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não quer dizer que naquele momento a morte venceu Jesus, pelo contrário, naquele momento Jesus disse para a morte, agora você vem, porque eu mando em você, eu tenho as chaves que trancam você, e eu é quem digo quando é que você tem que agir. Eu estou entregando o meu espírito agora ao Pai. Eu não morri, né? Jesus está dizendo assim, eu não vou morrer quando a morte quiser, eu vou morrer quando eu quiser. É impressionante isso, né? Mas ele diz, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, né? A aplicação dessa profecia ao sofrimento de Jesus e ao seu abandono por parte dos discípulos não oferece nenhuma dificuldade de interpretação para nós. Não tem dificuldade nenhuma aqui. Poderíamos mencionar várias outras explicações, mas somente o fato de Cristo, a autoridade de Cristo, em pegar um texto do Antigo Testamento e aplicar a si mesmo, ainda que pareça que o contexto lá era outro e tudo mais, Jesus tem autoridade para fazer isso, a palavra é dele. Eu não posso fazer isso, eu não posso pegar uma passagem do Antigo Testamento e colocá-la aqui no Novo Testamento e dizer, é isso aqui, pronto. Não. Se eu fizer isso, eu tenho que dar provas para você de que era para ser assim. Mas eu não posso fazer isso a meu bel prazer. Jesus pode, ele é Deus. Né? Ele tomou, então, a profecia e aplicou a si. Né? Aliás, quem é que inspirou o profeta Zacarias? O próprio Senhor Jesus. Né? Essa ideia de que no Antigo Testamento só Deus agia, de vez em quando ele chamava o Espírito Santo para dar uma ajuda para ele lá, né? No Novo Testamento é Jesus e nos nossos dias agora é só o Espírito Santo. Isso é uma interpretação furada, equivocada sobre a doutrina da Trindade. Isso aí é o que se chama de modalismo, é uma heresia antiga, lá do primeiro século. Já existiam os que pensavam assim. Modalismo, né? Vem de modo, né? Em cada época Deus se revela de um modo, né? Seria como um homem que de manhã ele se veste para o trabalho, ele está vestido de trabalhador, volta para casa, aí vai jogar futebol com os amigos, aí ele se veste de esportista, vai jogar futebol, né? Chega à noite em casa, ele vai vestir o pijama, vai se vestir de folgado, né? Vai dormir, né? Mas é a mesma pessoa em diferentes modos. Não. A doutrina da Trindade Santa nos mostra que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas em uma só substância de glória. É estranho falar substância, né, para Deus, né? Mas no sentido aí de uma só consistência, vamos dizer assim, né? Ele é Espírito, né? Mas no Antigo Testamento, a Trindade Santa agiu na criação, na formação do povo de Deus, na salvação em Cristo Jesus, ali nos dias do Novo Testamento, a Trindade Santa. Nos nossos dias, a Trindade Santa está agindo, né? Não há essa separação, né? Não há essa separação. E nem devemos usar essa separação, porque ela é equivocada, né?
Mas voltando aqui para o texto. Naquela noite, todos eles, de alguma forma... pulei uma citação importante aqui. Aqui, o Senhor Jesus, no parágrafo anterior, aqui o Senhor Jesus disse que Ele mesmo feriria o pastor, que é Ele mesmo. Está mostrando aí que Ele é Deus, está falando aqui da divindade dele. Podemos dizer que foi o próprio Senhor quem pôs sobre o mediador todas as nossas iniquidades, conforme Isaías 53:6. Aí eu cito as palavras de Hendrickson. Naquela noite, todos eles, de alguma forma, trairiam Jesus. Trairiam a Jesus, não faltou um A ali. Trairiam a Jesus. Judas Iscariotes o faria da forma mais macabra e perversa. Pedro e os demais o fariam por covardia mesmo. Contudo, eles são tratados por Cristo como suas ovelhas. Não se perderam como Judas Iscariotes. Antes, apesar de Satanás tê-los reclamado para prová-los severamente a fim de demovê-los da fé em Cristo, ele, o Senhor Jesus, rogou ao Pai por Pedro para que o fortalecesse e viesse ajudar os seus irmãos. Veja o texto lá de Lucas 22, 31 e 32. Vamos ler lá? Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Vos é segunda pessoa do plural. Então ele reclamou todos os discípulos. Satanás pediu para Deus, reclamou com Deus: Senhor, me dê eles, para que eu possa peneirá-los. A ideia aqui de trazer tribulação mesmo, para testar a fé deles. Interessante, né? Jesus, a Bíblia não nos dá mais informações sobre isso, como foi esse pedido. Só diz que Satanás pediu. Aí Jesus diz assim: eu porém roguei por ti. Agora ele fala para Pedro: eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Não quer dizer que Pedro não era convertido, porque como que ele não era convertido, se Jesus pediu para que a fé dele não desfalecesse? Então, obviamente, aqui não está falando de conversão no sentido de salvação. Conversão aqui no sentido de quando você abandonar o pecado que está no seu coração, você vai fortalecer os seus irmãos. E a gente sabe da história, Posteriormente, Pedro é restaurado pelo Senhor Jesus. E Pedro é uma das colunas da igreja de Cristo, juntamente com João e Tiago. Paulo mesmo, lá em Gálatas, os chama de colunas da igreja. Então, voltemos lá para Mateus 26, agora versículo 32. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Então nós temos aí agora uma profecia futura. Nós vimos a profecia passada, que ia se cumprir naquela noite, mas também uma profecia futura que aconteceria em poucos dias. Alguns dias depois aconteceria, precisamente 3 dias depois, ali da morte do Senhor Jesus, com a sua ressurreição. Antes mesmo de serem dispersos, Cristo já lhes prometera que seriam reunidos. Antes mesmo. E não somente isso, mas também seriam perdoados pelo seu fracasso naquela noite. Eles iriam fracassar, mas seriam perdoados por Deus. Além disso, ele novamente prediz sua ressurreição. Depois da minha ressurreição. O tempo todo Jesus estava dizendo isso para eles: eu vou ressuscitar, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eles voltariam, faltou um M ali, eles voltariam para a Galiléia, sua terra. Lá, Jesus, um dia, os chamara para serem seus discípulos. De lá, sairiam mais uma vez chamados por ele, e dessa vez para o apostolado.
Voltaremos a esses fatos na Galiléia, quando estudarmos lá o capítulo 28. Então, não vamos tecer mais detalhes aqui, né? Vejamos o versículo 33, o alto engano de Pedro. Disse-lhe Pedro, vamos juntos? Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Novamente, a palavra tropeço, se você for lá no grego, você vai ver, é escandalizo, né? Mesma palavra. Né? Sim. Sim, com certeza. Por isso que foi alto engano, né? Não se deve jamais duvidar das intenções de Pedro, nesse momento. Eu não duvido que Pedro, de fato, tinha a intenção de não negar Jesus, de não não abandonar o Senhor Jesus. Não duvido das intenções de Pedro, embora não conheça as intenções de nenhum coração, nem mesmo o meu, às vezes eu conheço, né? Mas nós não podemos julgar aqui as intenções de Pedro. De fato, ele queria fazer isso que ele dizia, que ele estava dizendo para o Senhor Jesus. Ele queria, né? Mas suas palavras revelam 3 erros estritamente ligados um ao outro. Observe agora. Primeiramente, ele foi incrédulo para com o que o Cristo disse no versículo 31. O Cristo falou lá no versículo 31 que as ovelhas seriam dispersas quando o pastor fosse ferido. Era a palavra de Deus no Antigo Testamento e agora o Senhor Jesus aplicando a palavra a si mesmo. Não era um discípulo dizendo isso, era Jesus. Né? Pedro foi incrédulo. Pedro, não, Senhor, de jeito nenhum. Né? Era como se ele estivesse dizendo a Cristo, não é verdade, Senhor. Não cairemos. Pelo menos eu não. Pelo menos eu não. Né? Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Em segundo lugar, ele desdenhou dos seus companheiros, dos seus condiscípulos, né? Como que estivesse a dizer, né? Ainda que eles caiam, eu jamais, nunca serei infiel ao Senhor. Por eles eu não ponho a mão no fogo não, mas por mim, pode ficar tranquilo, Senhor. O Senhor pode não só pôr a mão no fogo, o Senhor pode pular no fogo. Eu, de jeito, não sou igual a eles, não. Caramba, gente, Pedro ouviu o Senhor Jesus contar a parábola do fariseu e do publicano. Não é mesmo? Quantas vezes, um pouco antes, Jesus tratou deles ali na questão do maior e do menor no reino dos céus. E Pedro ainda insiste nessa arrogância, né? O advérbio nunca, ou depoter, no grego, é enfático, pois ele divide a frase ao meio. Ele tanto enfatiza a primeira parte da frase, né? Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, quanto também enfatiza o final da frase, a segunda parte da frase. Nunca o serás para mim. Olha que... E ele enfatizou, eu nunca me escandalizarei com o Senhor, nunca, jamais. Né? Em terceiro lugar, ele foi presunçoso. Ele nutria uma soberba opinião sobre si mesmo. É o que Paulo fala, né? Nós não devemos ver em nós além do que convém. Nós não devemos pensar de nós além do que convém. Nem autocomiseração e nem autoproclamação, né? Se achar o tal. Nós devemos ter uma visão correta de nós mesmos. A visão correta de nós mesmos é o quê? Nós somos pecadores, deixados à nossa própria sorte, nós temos uma capacidade de autodestruição que é uma coisa impressionante. Se Deus quiser o pior castigo que Deus pode nos dar nesta vida é entregar-nos a nós mesmos.
E o pior castigo mesmo é o inferno, né? Mas a gente tem uma capacidade tão grande de se autodestruir. Mas Romanos 1 fala disso, né? 3 vezes ali. A partir do versículo 22 ali, Paulo fala, né? Por isso Deus os entregou a si mesmo, entregou a infames paixões, entregou-os às depravações do seu próprio coração. Lá no Antigo Testamento nós vemos Israel. Eu quero porque quero, e quando eu quero é bom que esteja lá. Senhor, eu quero a carne, que a gente quer comer carne, não aguentamos nós comer esse pão vil que o Senhor dá para nós, esse pão que desce do céu. Né? A gente quer carne, Deus deu carne para eles. Eles comeram tanta carne de codorniz naquele dia, tanta carne que a Bíblia usa uma hipérbole para dizer que eles saíram pelos narizes, eles ficaram enfastiados, deu indigestão, eu acho que foi indigestão, né? Muitos morreram naquele dia. Mas morreram por quê? Porque comeram demais? Não. Porque eram murmuradores, eram reclamões, eram murmuradores. E quando tiveram a oportunidade de satisfazer as próprias vontades, eles se entregaram às suas próprias vontades, e o resultado foi o quê? Morte. Ele foi presunçoso, né? Nutria uma opinião soberba sobre si mesmo, via-se como melhor que os demais, né? Ele traça em sua mente uma comparação entre ele e os seus companheiros e se vê como melhor que eles. Tivesse ele lembrado dos vários casos de arrogantes e presunçosos registrados no Antigo Testamento, tais como Golias, Ben-Hadad, Senaqueribe, Amã, Nabucodonosor, entre outros, veria quão tolas foram as suas palavras. E nós não podemos esquecer que a boca fala do que o coração está cheio. Se as palavras de Pedro foram tolas, arrogantes e presunçosas, elas estavam revelando o quê? O coração de Pedro. Mas há pouco eu disse, eu não duvido que ele tinha até boa intenção. Eu não duvido que ele tinha intenção de se manter fiel. O problema é que ele confiou em si mesmo para se manter fiel. E não em Cristo. Tivesse ele ouvido o que Cristo disse para ele, ele não teria negado a Jesus. Porque Jesus foi claro, Jesus foi escancarado, ele abriu ali, falou claramente para ele. Mesmo assim ele retrucou. Senhor. Sim. Toda vez que não confiamos em Cristo, nós estamos partindo para as obras, não importa quais sejam. Às vezes a gente acha que obras, né, a salvação pelas obras, essa ideia de salvação pelas obras, é quando a gente está fazendo uma coisa bonita, né, para Deus, aí a gente está confiando nisso. Não, salvação pelas obras é toda vez que você deixa de confiar em Cristo, você já está confiando nas obras, nas suas próprias obras, ou nas obras de alguém, e não em Jesus, né? Vamos lá, vamos em frente. A advertência de Cristo, versículo 34. Vamos juntos? Replicou-lhes Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Essa expressão em verdade, né, no grego é amém. A gente vê nas palavras amém. Significa com certeza. Era uma palavra solene, dizendo o seguinte: preste atenção no que eu estou dizendo, é grave isso que eu estou dizendo, é muito grave a solenidade disso. Você vai me negar essa noite 3 vezes antes que o galo cante. Aí nós temos lá uma diferença, né? Marcos fala que, ele acrescenta que Jesus disse assim: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3. Né? Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes.
O que dá a entender aqui, tanto no relato de Mateus, quanto de Lucas, quanto de João, é que antes que o galo cante as 3 vezes, você vai me negar também 3 vezes. Né? Então, antes, de fato foi mesmo. Na segunda vez, ele já tinha negado a Jesus 3 vezes. Na segunda vez que o galo cantou, ele já tinha negado a Jesus 3 vezes. Né? Vamos lá. Jesus disse, né? Nessa mesma noite, né? Ou seja, não precisaria de muito tempo para que ele tropeçasse. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Não, eu nunca mais vou cair nesse pecado, nunca mais vou cair nesse pecado. Pouco tempo depois a gente cai. A bem da verdade, irmãos, a gente tem muito mais semelhanças com Pedro do que diferenças. Nós não somos muito diferentes, aliás, nem um pouco diferente de Pedro. Muitas vezes a gente diz, não, hoje eu vou vencer, nunca mais vou cair nesse pecado. Geralmente quando a gente cai num pecado, a gente tem um falso arrependimento e diz assim, eu nunca mais cairei nesse pecado. Estou triste, nunca mais cairei nesse pecado. Você vai cair nele de novo. Sabe por quê? Porque você não teve arrependimento. O que você está tendo é um ataque de arrogância, de autoconfiança. O crente verdadeiro, ele sabe que a qualquer momento ele pode cair no pecado. É possível, né? O pode aí não é uma autorização, o pode aí é uma possibilidade. É possível que ele vai cair no pecado a qualquer momento. Por isso mesmo, ele nunca baixa a guarda. Ele nunca dá descanso para o seu coração. Ele sempre está atento. Ele sempre está vigiando e orando. Porque a qualquer momento, quando ele menos espera, ele pode cair. E às vezes não demora muito não. Né? Pedro disse, Senhor, de jeito nenhum eu vou negar o Senhor. Jamais me escandalizarei de ti. Jamais serei infiel ao Senhor. Naquela mesma noite, Pedro. Essa noite você vai me negar 3 vezes. Né? Antes que o galo cante 2 vezes, diz Marcos, né? Em Marcos 14, 30, né? Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Né? O cantar do galo era uma forma de marcar a hora, né? As horas da noite. Né? A noite era dividida em 4 vigílias. 4 vigílias. A primeira vigília ia das 18 horas às 21 horas, que era chamada também de noite, né? De anoitecer ou noite. Né? A segunda vigília, que vai das 21 às 0 horas, era chamada de meia-noite. Né? Nós vimos lá quando estudamos sobre as 10 virgens, né? A meia-noite. Né? Então, era nesse período, das 21 até a meia-noite, às 0 horas. Das 0 horas até as 3, essa era chamada de terceira vigília, né? A terceira vigília, ou também conhecida como cantar do galo. Quem é da roça aí sabe o que eu estou falando. 3 horas da manhã os galos estão lá cantando, né? E se você acha ruim galo cantar, experimenta ter galinha da Angola. Aquilo ali é um tormento, né? É bom para acabar com as pragas, né? Mas é um tormento. Mas o galo canta, né, nesse horário. Então, lá eles diziam que a terceira vigília era a vigília ao canto do galo, né? Quando cantar o galo. E a quarta vigília ia das 3 até as 6 da manhã, que era chamada de última vigília, né? Ou madrugada, né? Ou amanhecer, ou alvorecer, né? A última vigília. Um simples galo seria o instrumento para mostrar o quão arrogante e presunçoso Pedro era. Deus não precisa de muita coisa para humilhar a gente, não. Deus não precisa de muita coisa, não. Você quer ver um vírus, como que humilha a gente, não é mesmo? Você nem vê essa porcaria. E ele te põe de cama, te manda para o hospital, não é? Humildade é muito importante, irmãos. É essencial à vida cristã. Jesus não só conhecia o coração de Pedro, como também o revelara. Certamente, isso lhe trouxe grande tristeza, né, para o Senhor Jesus. Mas mesmo assim,
abandonaria seus discípulos. Essa frase ficou estranha, peraí. Nem mesmo assim, faltou um nem ali. É por isso que eu achei que ficou estranho. Mas nem mesmo assim ele abandonaria seus discípulos, né? Tal como vemos na narrativa de Lucas, Cristo rogou ao Pai pela vida de Pedro, preocupado com os demais discípulos também, né? Após a provação e fracasso, ele haveria de ser restaurado para ajudar seus irmãos, que também haveriam de fracassar com ele e como ele. Porque eles não fracassaram só com Pedro, junto a Pedro. Eles fracassaram do mesmo jeito que Pedro fracassou. Mas Jesus não os abandonou. Nós vemos Senhor maravilhoso. E o último instante aí, a teimosia de Pedro e dos discípulos. Versículo 35. Vamos juntos? Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Estas palavras de Jesus a Pedro certamente ficaram impressas de forma indelével na sua mente. Pois quando tudo aconteceu, assim que ele ouviu o galo cantando, ele lembrou-se do que Cristo lhe disse e chorou amargamente. Mateus 26, 75. Veremos isso daqui a algumas semanas. Por enquanto, sua arrogância o cegava, pois disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo. Dizia e cria estar disposto a morrer com Jesus. Anteriormente, quando a mãe de Tiago e João tinha pedido para o Senhor Jesus, Senhor, quando vieres no teu reino, tal, na tua glória, permita que um filho meu sente-se à sua esquerda e o outro à sua direita. Um seja o ministro da fazenda e o outro seja o ministro da economia, Ela pensava no reino terreno, ela pensava que Jesus ia ser rei ali em Israel. Ela queria ver. Agora, por um lado, essa mãe, eu admiro essa mãe. Quer lugar melhor para o seu filho estar do que ao lado de Jesus? Não é mesmo? Mas ela não sabia o que pedia. Tanto que Jesus falou, você não sabe o que você está pedindo. Vocês estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? Estão prontos a passar pelo seu... Mas tudo bem. Você pediu, você vai ter. Vocês vão beber o cálice que eu vou beber. Tiago morreu ao fio da espada. João morreu em ditosa velhice. Foi o único que morreu de morte natural. Como diz em Minas, morte morrida. Morreu de morte matada, morreu de morte morrida. Morreu velhinho. Mas foi para o exílio, velhinho, foi para Patmos, no exílio, onde ele teve a visão do Apocalipse e escreveu o livro. Sofreu muito. Sofreram por causa de Cristo. Mas a minha glória vocês não vão ter, não. A minha glória vocês não vão ter, não, disse Jesus. Pedro ouviu tudo isso e mesmo assim, Senhor, eu estou disposto a morrer com o Senhor. Ele não disse morrer por Jesus, é morrer com Jesus. Estava disposto a ser... Eu não sei o que vai acontecer com o Senhor, não, mas se o Senhor morrer, eu morro junto com o Senhor. Estou disposto a isso. Ô Senhor, um discípulo teu que está disposto a isso, o Senhor dizer que eu vou traí-lo, vou negá-lo? Ô Senhor. Parece que não me conhece. Parece que está até dizendo isso para Jesus, E ele vai mais além, De nenhum modo te negarei, A principal evidência da soberba é que quando é confrontada, ela se avoluma ainda mais. A soberba alia-se à bravura e à teimosia. É difícil você encontrar um soberbo que não seja bravo, corajoso, não é mesmo? Geralmente, o corajoso é soberbo. E depois do feito, ele
bate no peito e diz assim, viu só? Eu enfrentei, né? A soberba vem junto com a teimosia também, né? Pois ele insistiu com mais veemência que outrora, de nenhum modo te negarei, como que estando a dizer, Senhor, por que insistes em dizer que te negarei? Estou disposto a morrer com o Senhor, e isso prova a minha fidelidade, com certeza não te negarei. O Senhor está equivocado. As palavras de Pedro soam assim. É muita petulância dizer que Jesus está errado, né, gente? É muita petulância, é muita burrice. Né? É muita arrogância no coração, não é mesmo? Por isso que ele precisava de conversão. Ele tinha que deixar tudo isso para ser de fato um discípulo, um apóstolo, um instrumento nas mãos de Deus, como de fato ele foi depois. Né? Tal como uma criança que está cega por sua vontade e é incapaz de entender o que o seu pai lhe diz com base naquilo que ele sabe. Né? Você já viu criança? Criança que faz isso. O pai fala, ele chega para o pai e pede alguma coisa, o pai, não. Mas por que não? Por que não? Não é assim? Ó, rapaz, primeiro porque o dinheiro é meu. Quem manda sou eu. Se quer dinheiro, vai trabalhar. Segundo, não vou te dar porque é para o seu próprio bem. Terceiro, porque o meu dinheiro não é capim. Quarto, porque o meu dinheiro não é capim. Não convenceu ainda? Então, paciência. Mas é a teimosia, né? A teimosia do coração, né? E todos os discípulos disseram o mesmo. Maria vai com as outras aí, né? O pecado no coração de cada um é inflamado, incitado e instigado pelo pecado do outro. Ao verem Pedro se despontando em sua, né, faltou um M aí, em sua pretensa fidelidade, certamente não quiseram ficar para trás e trataram de dizer o mesmo que ele havia dito, isto é, nós também jamais te deixaremos, haveremos de morrer com o Senhor caso seja necessário, mas sermos infiéis a ti? Jamais, nunca. É impressionante como que o ser humano ele é influenciável, não é mesmo? Mas aqui, Pedro não é o culpado sozinho. Pedro não é o culpado sozinho. A Bíblia fala que o pecado, ele nasce da cobiça do nosso coração, ou seja, do próprio coração. Cada um ali era pecador. Acontece que, às vezes, né, às vezes não sempre, né, é mais fácil você cometer um pecado quando você vê outros, especialmente alguém na liderança, cometendo pecado. Né? Por isso que a liderança tem que ser exemplo, bom exemplo para a igreja. Por isso que um oficial, um presbítero, um diácono, um pastor, tem que ser exemplo para o rebanho. Né? Se você me ouvir falando coisas indecentes, você está se segurando para não falar coisas indecentes, mas me ouve falando coisas indecentes, você se sente na liberdade. Se o pastor fala é porque não tem nada demais. Mas é interessante que, para o que é bom, a gente não tem a mesma facilidade de imitar, não é mesmo? Como que a nossa natureza é miseravelmente depravada. Né? Mas ali no Getsêmani, pelo menos 3 deles, Tiago, João e Pedro, especialmente Pedro, alguns minutos depois, eu creio que nem 1 hora depois,
já mostrariam que não estavam tão firmes e nem mesmo dispostos como julgavam estar. Né? Nós vamos ver semana que vem, eles estavam ali, Jesus chama eles para orar com eles, chama os 3 em particular, para estar orando com ele, se afastou um pouco, quando ele volta, encontra os 3 dormindo. E aí ele, mas nem 1 hora vocês conseguiram vigiar comigo? Acordai-vos, né? Acautelai-vos. Não vamos ver semana que vem, né? Esse texto a gente vê semana que vem. O Senhor Jesus não lhes respondeu. Olha que interessante. A gente não vê nenhuma resposta do Senhor Jesus. Primeiro, Jesus fala que eles seriam dispersos quando ele fosse ferido. Pedro retrucou, dizendo, não, Senhor. Em hipótese alguma nós vamos deixar o Senhor. Em hipótese alguma. Eles até podem, mas eu não. Aí Jesus fala, Pedro, você vai me negar, você vai ser o primeiro a me negar, Pedro. Você vai ser o primeiro a me negar essa noite, antes que o galo cante, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. De jeito nenhum, Senhor. O Senhor está equivocado. Eu me conheço. Eu me conheço. Aí os outros, é verdade, nós também nos conhecemos. O que é isso? Se Pedro consegue, nós também conseguimos, por que não? Né? Não, de jeito nenhum, o senhor está equivocado. Sabe aquela história? Com o insensato, não respondas ao insensato, para que você não se torne tão insensato quanto ele. Não adianta você discutir com quem é insensato. Não adianta você discutir com um petista, com um insensato, não adianta. Né? Não adianta, esquece. Mas não adianta você discutir com um insensato. Você vai acabar descendo ao nível dele. É interessante que lá em Provérbios, no mesmo versículo fala, né? Não respondas ao insensato conforme a sua estultice, conforme a sua insensatez. No versículo seguinte fala, responda ao insensato conforme a sua insensatez. Mas é para responder ou para não responder? O primeiro versículo está dizendo o seguinte, não desça ao nível dele. No segundo versículo, olha, não adianta você querer mudar a cabeça dele. Né? Responda a ele até de uma forma, ali até de uma forma sarcástica até, né? Não adianta, você não vai, o insensato, ele nunca vai deixar de ser insensato. Né? Mas aqui Jesus, como que olhando para um bando de meninos teimosos, espera, né? Era como se ele quisesse deixá-los com a última palavra, né? Cuidado, hein? Esse negócio de ter a última palavra em tudo que você fala, cuidado, né? Ele queria deixá-los com a última palavra para que esta última palavra fosse exatamente a primeira palavra que eles lembrariam quando eles fracassassem. Interessante, né? Pois não, irmão? Uhum. Já começam ali negando. Uhum. Pode ser, mas eu vejo aqui, a semana que vem eu vou trazer o estudo para os irmãos, tem que estudar melhor o texto aqui sobre o Getsêmani, mas num primeiro momento que eu diria que Jesus, ao chamá-los para orar, é justamente para a companhia dele, ele queria eles por perto. Ele queria a companhia deles por perto por causa do sofrimento que ele estava para passar, né? A gente não pode esquecer que lá, antes de celebrarem a Páscoa, Jesus falou, tenho desejado ardentemente, ansiosamente, cear convosco. Então ele queria sempre a presença dos discípulos com ele. Semana que vem a gente tira isso a limpo. Aplicações práticas para nós. Dentre todas as coisas com as quais devemos tomar todo cuidado, o nosso coração é sem dúvida alguma a principal. Os discípulos até poderiam ter sido incitados por Pedro, mas não se incita o que não existe. Se eles não tivessem um coração
infiel ou predisposto à infidelidade não teriam seguido Pedro em sua infidelidade e arrogância. Eu vou usar aqui uma palavra, até não pus aqui no texto, mas isso é ditado mineiro, tá? Mineiro, eu sou mineiro, e mineiro é cheio de uns ditados que a minha esposa mesmo tem aquela, assim, só mineiro mesmo para inventar umas coisas dessas, né? Então um ditado que diz assim: um gambá cheira outro. Né? O que quer dizer isso? A gente busca os nossos pares, a gente busca estar com aqueles que são parecidos conosco. Nós sempre andamos em bando. E isso vale para quem vai para a criminalidade, vai para quem anda no caminho certo. Nós andamos em grupos, nós buscamos nossos pares, né? Antes que acabe minha bateria aqui, deixa eu terminar aqui. Se o seguiram, é porque eram igualmente pecadores, arrogantes e teimosos. Pedro só, de alguma forma, incentivou a arrogância deles, mas eles eram culpados pelo pecado deles também. Não foi Pedro que fez eles tropeçarem. Nem as circunstâncias. Eles tropeçaram por causa do coração deles mesmo. Outra verdade que chama a nossa atenção aqui é o fato de que quem revelara o coração deles foi o próprio Senhor Jesus. E eles teimaram contra ele. Não somos diferentes. Quantas vezes somos confrontados pela palavra de Deus e mesmo assim ainda a contestamos. E para resolvermos nossos problemas, desprezamos a palavra de Deus e recorremos a recursos criados pelos homens, né? A psicologia, por exemplo. Quantas vezes eu escuto crentes dizendo o seguinte: não, pastor, não, a Bíblia é a palavra de Deus, é claro. Então o que você está fazendo, psicólogo? Não, Deus deixou a ciência. Psicologia é ciência, dá licença. Aquilo ali para ser chamado de teoria ainda está longe, muito menos de ciência. Né? Sim, psicologia está focada na circunstância. Né? Existem linhas diferentes da psicologia, claro. Mas, meu irmão, quem tem a palavra de Deus nas suas mãos, por que é subjetivo? Porque é o homem tentando conhecer o homem. A palavra de Deus não, é Deus mostrando o que é o homem. É por isso que esse livro aqui não desce no coração de muita gente. Por isso que as pessoas odeiam esse livro, que, como disse, não sei se foi Spurgeon que disse, a palavra de Deus, a Bíblia é odiada pelos homens porque ela diz tudo que os homens não gostam. A psicologia diz que você tem que ter mais autoestima. A Bíblia diz para você que a autoestima é veneno. A estima do alto é diferente, né? Mas é alto com L, né? A autoestima é com U, né? Aqui é aqui de baixo. É você dizendo, olhando para o espelho, dizendo que você é o cara. Né? Aí, ó, exemplo, né? Questão para a nossa reflexão. Repito, não são as circunstâncias que nos fazem pecar, mas sim o nosso coração soberbo, teimoso e infiel. Então, antes de você sair pondo a culpa, pastor, eu estou desse jeito porque aconteceu isso, porque lá no meu trabalho, porque lá em casa, minha esposa, meu esposo, antes de você sair pôr a culpa nos outros, veja o seu coração, avalie o seu coração. Né? O sábio é aquele que sabe sondar o seu coração na presença de Deus. Não faça isso longe da presença de Deus. Sondar o seu coração, conhecer-se longe da palavra de Deus, uma que você não vai se conhecer, e quando você se deparar com algumas coisas horríveis, né, como diz uma professora lá na escola cristã, nosso coração é peludo por dentro, né? É um monstrinho, é peludo, esse coração peludo, pecador, né? Quando você se deparar com essas coisas, você vai entrar em desespero. Porque você não vai ver esperança alguma para você nos recursos que você tem.
Mas se você olhar para a palavra de Deus e colocar o seu coração na palavra e a palavra no seu coração, você terá não só a esperança, você terá a esperança. E de fato será transformado o seu coração. Talvez a circunstância vai ficar do mesmo jeito, não vai mudar nada ao seu redor. Mas a promessa de Cristo para nós não é mudar o mundo, para fazer-nos sentir melhores. A promessa de Cristo para nós é transformar o nosso coração para sermos o reflexo dele neste mundo. Que Deus assim nos abençoe e que não caiamos na insensatez de achar que somos fiéis o suficientes para não pecarmos como alguns pecam. Não caiamos nessa insensatez, porque somos fracos e a qualquer momento podemos pecar. Lamentavelmente. Que Deus nos segure firme em suas mãos para a glória dele. Amém.